Que maravilha ter você aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra do céu para a sua vida. Porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer te curar. Jesus, Ele quer te libertar. Jesus quer transformar a sua vida. Porque esse é o prazer de Deus nos abençoar. E eu creio que Ele vai falar muito ao seu coração. Ele vai te alertar. Ele vai chamar a sua atenção. E o principal, Ele vai te curar. Porque esse é o dom de Deus. O dom de nos curar, de nos libertar, de tudo aquilo que nos prejudica, de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos impede, porque Jesus já venceu tudo na cruz por nós. Eu quero ler 1 Samuel 11, do 1 ao 11, para que nós entendamos o que Deus quer falar aos nossos corações. 1 Samuel 11, do 1 ao 11. Então Naás avançou com o exército amonita contra a cidade israelita de Jabes de Gileade e a cercou. Porém os moradores de Jabes disseram a ele: vamos fazer um acordo e nós seremos seus servos. Todavia Naás, o amonita, respondeu: farei um acordo com vocês, mas somente sob uma condição: arrancarei o olho direito de todos vocês, como vergonha para todo o Israel. Então as autoridades já disseram a ele: dê-nos 7 dias para ver se conseguimos algum auxílio. Mandamos mensageiros o restante de Israel. Se nenhum de nossos irmãos vier salvar-nos, aceitaremos suas condições. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, relataram ao povo a respeito da situação em que se encontravam os moradores de Jabes. E todos começaram a chorar em alta voz. Saul estava arando a terra no campo com 2 bois, e quando voltou à cidade, perguntou: o que há com o povo? Por que toda essa gente está chorando? Então contaram ele a respeito da mensagem que veio de Jabes. Então o Espírito de Deus tomou conta de Saul. Ao ouvir essas coisas, ele ficou furioso. Pegou 2 bois e os cortou em pedaços e mandou mensageiros levarem os pedaços por todo o território de Israel. Isto é, o que vai acontecer aos bois de todo aquele que não quiser seguir Samuel na batalha, anunciou Saul. E ao ouvir essas coisas, ele ficou furioso. Anunciou Saul. E Deus fez com que o povo temesse ao Senhor. E todos vieram com ele com um só pensamento. Quando Saul contou os homens em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel, além de 30.000 homens de Judá. Em vista disso, mandou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade, com esse recado: nós iremos salvar vocês amanhã antes do meio-dia. Foi enorme a alegria do povo quando os mensageiros chegaram com a notícia. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregamos a vocês, e vocês podem fazer conosco o que desejarem. Mas bem cedo, na manhã seguinte, Saul chegou. Ele dividiu o seu exército em 3 companhias e atacou de surpresa os amonitas e os matou até a hora mais quente do dia. O restante do exército amonita se espalhou de tal maneira que não ficou 2 deles mais juntos. É o que está escrito, é o que eu estou lendo e é o que está escrito na Bíblia. Esse cerco do inimigo ao povo de Israel. Naás, o líder dos amonitas, cercou Jabes de Gileade. E aqui, para que nós entendamos o contexto desses versículos,
O inimigo aqui, Naás, o inimigo do povo de Israel, o inimigo do cristão. Naás, se você parar para pensar um pouco, o inimigo de Deus, do povo de Deus, é Satanás. O inimigo do cristão é Satanás. E aqui na Bíblia, Naás significa o inimigo de Deus, Satanás, que cercou Jabes de Gileade aqui. E naquele tempo as cidades eram pequenas, não são como agora. Então ela tinha as portas. E esse povo cercava essas cidades para que o povo não pudesse sair, nem para plantar, nem para colher, nem para buscar um remédio, nem para nada, porque as cidades eram pequenas, cercadas de muros. E esses inimigos aqui cercaram essa cidade. E esse povo foi falar com o inimigo. Olha a situação que está nesses versículos aqui. Esse povo de Israel, os cristãos aqui, foi negociar com o inimigo. Foi negociar com Naás. Eu vou ler aqui de novo para que você entenda. Então Naás avançou com o exército amonita contra a cidade israelita de Jabes de Gileade e a cercou. Porém os moradores de Jabes disseram a ele: vamos fazer um acordo e nós seremos seus servos. O povo, os cristãos aqui, foi negociar. E para que você entenda o nome dessa mensagem, se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria: não negocie com o inimigo. É o nome dessa mensagem. E aqui os israelitas foram negociar com Naás. E olha o que Naás ofereceu a eles. Olha o que ele disse. Todavia Naás o amonita respondeu: farei um acordo com vocês, mas somente uma condição. Naás deu uma condição aqui para o povo de Deus. Olha o que ele deu a condição aqui: arrancarei o olho direito de todos vocês, como vergonha para todo o Israel. E o povo aqui, no desespero, no sufoco, foi procurar ajuda. E foi até Saul, que seria o próximo rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que o povo escolheu. E Saul aqui, nesse tempo aqui, nessa época aqui, era um homem cheio da presença de Deus. E foi o que aconteceu. Ele recebeu essa notícia de que o povo estava cercado pelo inimigo, estava vindo da roça, estava arando a terra e matou aqueles bois ali e mandou uma mensagem para o povo de Israel. Um pedaço de boi, ele esquartejou aqueles bois ali e mandou um pedaço para cada um ali. Se eles não ajudassem eles a guerrear ali contra os amonitas ali, Naás, o inimigo de Deus, o Satanás mesmo, o diabo, eles, Samuel e Saul, iriam matar todos os bois, todas as ovelhas deles, todo o rebanho que todos tinham ali de Israel. E o povo, como ele estava cheio da presença de Deus, o povo temeu. E vieram ajudar Saul, que juntando todos deram 330 mil homens para guerrear. E Saul foi e salvar esse povo. E quando ele chegou, ele dividiu o seu exército e depois guerreou. E para que possamos entender o que essa palavra quer trazer aos nossos corações, hoje, o que os cristãos estão vivendo, a maioria deles estão negociando com o inimigo. Pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades que a vida os traz. E eles não têm feito mais a vontade de Deus. Eles não têm visto uma saída, estão negociando com o inimigo. E pensam que só eles têm problema. É só eles que têm problema no trabalho. É só eles que têm problema na família. É só ele que tem problema na saúde. É só ele que tem problema na área financeira. Mais ninguém. Então ele se fecha,
o inimigo cerca com esses problemas que a vida vem contra a gente, e ele fica com medo, paralisado, e vai negociar com o inimigo. Foi o que o povo de Israel fez aqui. E Naás aqui falou assim: vou arrancar o seu olho direito de cada um de vocês. E o que significa o olho direito, meu irmão, minha irmã? O olho direito significa, para pensar, um soldado romano, naquela época, um soldado, um guerreiro, ele colocava o escudo aqui e a espada nessa mão. Então o escudo tampava o olho esquerdo dele. E ele só enxergava com o direito. Olha a armadilha de Satanás para destruir o povo de Deus. E é o que ele tem feito dentro das igrejas, fora da igreja hoje em dia. Porque ele tem arrancado, ele tem negociado, as pessoas têm negociado com o diabo, com Satanás, e tem deixado Satanás arrancar o olho direito. Porque o escudo aqui tampando o olho esquerdo, o direito, ele com a espada, ele não enxerga as coisas que o diabo tem feito na vida dele, ou dela. E ela não tem enxergado mais o que Deus tem para a vida dela, as promessas que Deus tem para a vida dela, o que Deus prometeu para ela. Ela não enxerga mais, e ela começa a se paralisar, ela começa a se amedrontar, ela começa a ter medo da situação, ela não consegue avançar mais, e ela começa a agir como os cristãos têm agido hoje. Vai para a igreja, mas não é igreja. Vai para a igreja, mas não é igreja. Sabe por que ela vai para a igreja? Para incomodar com louvor. Ela vai para a igreja para falar mal do pregador. Ela vai para a igreja fofocar do irmão que está do lado, incomodar com a vida do irmão que está do lado, ou aquele que está lá na frente ou atrás. Ela não consegue mais enxergar que ela é igreja, e ela tem que ir para adorar, ela tem que ir para louvar, ela tem que ir para ajudar o seu irmão em oração, interceder por ele. Não para ficar fofocando, falando mal do irmão ou da irmã. E as pessoas não têm visto isso, porque o inimigo já cegou elas, o olho direito delas, já arrancou o olho direito. Porque elas estão negociando. Porque aquele que para de fazer a vontade de Deus, não é só a igreja que é fazer a vontade de Deus. O que adianta você ir à igreja se você não está sendo igreja, meu irmão, minha irmã? O que adianta você não mudar de vida se você não vai para a igreja mais para adorar? O que adianta você estar sendo um cristão comum? Nós temos que ser um povo diferente, um povo que adora, um povo que louva, um povo que ajuda, um povo que intercede. Isso é dentro da igreja. Não cumpre o seu chamado. Aí vai para fora, sai da igreja, aquele momento ali que era para ela adorar, ele louvar, ele faz outras coisas, vai mexer no celular, vai conversar com o irmão do lado e não presta atenção na palavra, entra vazio dentro da igreja e sai vazio, não tem presença de Deus, não tem experiências com Deus, porque o inimigo já arrancou o olho, já cegou ele. Aí ele fala: mas eu negociar com o inimigo? Ei, meu irmão, minha irmã, acorda, você já negociou, você está cego, cega aí já arrancou o seu olho direito, por isso que você tem feito isso dentro da igreja, e quando sai da igreja, é o pior, que deveria ser exemplo lá dentro, lá fora é pior. Sabe o que faz fora da igreja? Não fala de Jesus para as pessoas, não fala que é um cristão. Ai, meu Deus do céu, olha o que está falando aqui a palavra. Fora da igreja, olha as pessoas, os parentes que estão se perdendo nos vícios, na prostituição, no engano, não tem coragem de falar de Jesus para eles, quer ir para o céu sozinho, sozinha, não fala de Jesus, não prega o evangelho para as pessoas, não falam a verdade para as pessoas, estão cegos, não está sendo igreja nem dentro nem fora dela, um cristão comum, um daqueles no meio da multidão, porque no meio da multidão tem um cristão que tinha experiências com Jesus, pela fé, acreditava, não desistia, e nós não podemos desistir dos nossos familiares, nós não podemos desistir
dos nossos amigos, nós não podemos desistir do nosso casamento, nós não podemos desistir de ser um cristão autêntico. Nós não podemos negociar com o inimigo, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos aceitar as ofertas do inimigo. O inimigo aqui, Naás, falou: eu só aceito esse acordo se eu arrancar o olho direito de cada um de vocês. É o olho que dá visão, é o olho que você enxerga o inimigo, é o olho que você acerta o inimigo e derruba ele. E os cristãos hoje em dia têm aceitado as propostas do inimigo, têm ido até o inimigo e negociado com ele. Nós não podemos mais negociar com o inimigo, nós não podemos aceitar essas ofertas do inimigo, nós não podemos ter essas condutas dentro e fora da igreja. Nós temos que ser a igreja do Senhor, porque é isso que ele nos chamou. Jesus não nos chamou para ser um cristão comum, não. Jesus nos chamou para ser um cristão autêntico, para ser um vencedor, um vitorioso em Cristo Jesus, porque ele já venceu tudo na cruz por nós. Mas nós estamos tendo uma conduta de negociar com o inimigo. Aí você me pergunta: eu negociar com o diabo? Pare e pense o que você tem feito, olhe as suas condutas e você vai entender que você está cego, você está cega, você não tem visto o que você tem feito dentro e fora da igreja. Não tem sido igreja, nem dentro nem fora, um cristão comum que não é exemplo para ninguém. É isso que você tem feito. Por isso que as pessoas estão morrendo nas drogas, por isso que as pessoas estão morrendo por falta de salvação. Familiares seus têm morrido e você não tem falado de Jesus, tem ido para o inferno porque você não enxerga, você não tem coragem de falar de Jesus para ele, você não tem coragem de falar que nem é um cristão, você não tem coragem de levar uma pessoa a uma célula, levar uma pessoa na igreja. Você não consegue mais falar de Jesus, você está tão fechado, está tão cego. O diabo arrancou o seu olho, negociou o olho com você e você deixou ele arrancar o seu olho. Mas Jesus me trouxe aqui para te falar que tem como você sair desse comodismo, tem como você mudar esse caminho aí, esse caminho de um cristão comum para um cristão autêntico, para um cristão vitorioso, porque é isso que Jesus nos dá, vitórias. Nós não podemos desistir, nós não podemos desistir desse mundo que jaz o maligno. É nós que temos que ser exemplo para as pessoas, é nós que temos que falar de Jesus para as pessoas, não fechar a boca, não entrar e sair calado. Nós temos que entrar dentro da igreja, louvar a Deus, abençoar os nossos irmãos, interceder por eles, sair lá fora e ser igreja, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, orar pelas pessoas. Talvez você não tenha mais orado, você não tem mais lido a Bíblia, saído da igreja e não tem feito isso. O diabo já arrancou o seu olho, já negociou com você. Se você não tem feito a obra de Deus, você não tem feito a vontade de Deus, você tem feito a do diabo, meu filho. Ei, filha, se você não tem orado, se você não tem lido a Bíblia, você não tem sido igreja dentro da igreja e fora da igreja, você tem feito a vontade do diabo, você já tem negociado o seu olho direito com o diabo, com Naás aqui, ó. Mas não podemos negociar. Jesus não mandou nós negociarmos com o diabo, porque ele já é condenado. Jesus já condenou. Jesus tem todo o poder sobre toda peste, todo mal. Jesus já venceu na cruz por nós. Operando Deus, quem nos impedirá? Ai, meu Deus! Você tem que acreditar, meu irmão, você tem que acreditar, minha irmã, você tem que sair desse comodismo, você tem que avançar, você tem que sair de fazer essas coisas que o diabo te cegou e você não está enxergando mais. Você vai para a igreja para incomodar, você vai para a igreja para olhar celular. Ai, meu Deus, que coisa horrível! Nós temos que sair dessa forma, que é isso que o diabo quer, que você continue essa mesma pessoa, sem falar de Jesus, sem louvar Deus, sem falar que é um cristão, sem ser exemplo para as pessoas. O diabo está adorando porque ele negociou com você, você vendeu o seu olho para ele, você entregou, você negociou com ele. E nós temos que avançar, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Seja igreja. Seja a igreja do Senhor. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e cada um faz algo para a obra de Deus.
Jesus não chamou para você ficar sentado num banco da igreja, não, meu irmão e minha irmã. Jesus não te chamou para isso, não. Jesus chamou para você ser um profeta. Vai recebendo aí. Jesus chamou para você ser um pregador. Jesus chamou para ser um vitorioso. Jesus chamou para você ser um missionário, uma missionária. Jesus chamou para você ser um líder de célula. Jesus chamou para você ser um pastor. Jesus chamou para você ser um levita, um cantor dos louvores dele. Jesus chamou para ser diferente. Jesus chamou para você avançar, não retroceder, porque ele é contigo. E Saul aqui buscou o exército, chamou o exército, e eles mataram todos os todo o exército de Naás. Aqueles que fugiram, que o exército de Saul não conseguiu pegar, não conseguiu matar a espada, fugiram, todos. Os que sobraram fugiram. E não ficou um com um. Espalharam. Por quê? Talvez você está com tanta dúvida aí, que você não tem onde mais buscar ajuda. Mas sempre Deus traz um para te ajudar. Deus me trouxe aqui para te trazer essa palavra, para te ajudar, para te abençoar. Mas você tem irmãos dentro da igreja que você pode buscar ajuda, os seus pastores, os seus líderes, para te ajudar, para você sair desse comodismo, desse mau exemplo que você está sendo aqui, ó. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Arrancarei o olho direito de todos vocês como uma vergonha para todo o povo de Israel. Ei, meu irmão, você não pode ser um cristão que traz a vergonha para a igreja do Senhor Jesus. Você tem que sair dessa rota aí que você está indo aí. Você tem que avançar, você tem que prosseguir. Você não pode retroceder, porque Jesus é contigo, Deus é contigo. Deus te chamou para ser um vencedor. Você tem que exercer o seu ministério. Você tem que voltar a fazer o que Deus te chamou. Porque se Deus te chamou, Ele já te falou o que você faz. E talvez você já fez dentro da igreja, mas por causa de conversinhas dentro da igreja, você desistiu do seu chamado. Você talvez está até fora da igreja por causa disso ou daquilo, por causa do problema do pastor, por causa da conversa, das fofocas dentro da igreja. Você não tem que ir à igreja para fofocar, não. Você tem que ir para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para ser exemplo, não para ser a vergonha do povo de Israel, não. Não para ser a vergonha da igreja de Jesus, não. Não negocie com o inimigo. Pare e pensa, olha as suas condutas. Olha o que você tem sido. Mas Jesus te chamou para ser um cristão autêntico, um cristão vencedor. Não um derrotado, uma derrotada. Porque Ele tem poder, nós temos o poder de Deus em nós. Todos nós somos cristãos, tem o poder de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. E sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é poder, filho, é dínamos, é poder de curar, é poder de evangelizar, é poder de levantar, é poder de prosseguir, é poder de alcançar as almas. Ai, meu Deus do céu, não é poder de ficar do jeito que você está, não. É o poder de Deus em você. Para de ficar dessa forma, avance, porque Deus é contigo. Saul venceu aqui, ó, todo o exército daquele povo ali. Os que sobraram se espalharam para esse mundo afora. E você é um vencedor. Você tem o Espírito Santo em você. Você tem poder de expulsar demônios. Você tem poder de orar para uma pessoa e ela ser curada. Você tem poder de orar para uma pessoa e ela ressuscitar. Você tem poder de orar para uma pessoa e ela ser liberta de todo mal. Você tem esse poder porque o Espírito Santo está em você. Sai desse comodismo, mulher. Sai desse comodismo, homem. Avance, mulher. Avance, homem, porque Deus é contigo. Seja um cristão autêntico. Seja exemplo dentro e fora da sua igreja. Não deixe mais o inimigo arrancar o seu olho. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida a cura desse olho direito seu aí. Porque o inimigo te cegou. É isso que é a obra dele. É cegar os cristãos mesmo. Deixar você ir e voltar à igreja e ser essa mesma pessoa que não faz nada. Não está sendo igreja nem dentro nem fora dela.
Eu profetizo cura sobre esse olho direito seu aí, que você volte a cumprir o seu chamado. Jesus te chamou para ser um cristão autêntico, um vencedor, um vitorioso. Eu vou ler aqui em Romanos, para que você entenda. Para que você entenda. Romanos 8, 37 e 39. Olha o que Jesus nos fala aqui. Mas apesar de tudo isso, temos vitória esmagadora. Olha o que está falando. Temos vitória esmagadora por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus, tá? Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Eu vou ler, vou continuar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem demônios pode separar do amor de Deus, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Olha aí o que a palavra está falando com você, filho, filha. Nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus já venceu tudo para você. É você agora que tem que levantar dessa cadeira aí. Ai, meu Deus do céu, o que Deus está falando para você? Você avançar, tirar essa da cadeira aí e avançar, filho. E avançar e prosseguir, porque você é um vitorioso. Jesus já venceu tudo na cruz por você. Jesus já pagou tudo, todo o preço por você. E você está sendo aí essa vergonha dentro da igreja, essa vergonha fora da igreja. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. O mundo está perdido porque você não tem fé. Pessoas estão morrendo sem salvação porque você não abre essa boca para falar de Jesus para as pessoas. Você não ora pelas pessoas. Você nem lê a Bíblia mais. Você nem ora as madrugadas mais, porque você deixou o inimigo arrancar o seu olho. Mas eu profetizo cura, porque Jesus está te curando aí, tá, para você enxergar que os perdidos estão nesse mundo, que a igreja está desse jeito, porque as pessoas têm vendido, negociado. Não negocie com o inimigo, não faça a vontade do diabo. Jesus te chamou para você fazer a vontade de Deus, não do inimigo, e você tem feito a vontade do inimigo. Você tem negociado com o inimigo, com essas condutas suas. Acorda, avança, levanta, porque o mundo está perdido e nós precisamos, como igreja, como eu aqui, estou aqui dando a cara a tapa aqui, ó, para falar de Jesus para as pessoas, para ser perseguido como eu sou. Eu não importo com isso, porque eu levo o evangelho, aquele que me transformou, aquele que mudou a minha conduta, o meu caráter, e vai mudar o seu, e vai mudar dessa família sua aí, dos seus vizinhos, dessas pessoas que estão perdidas nas drogas, no crime, na prostituição. E você tem que sair dessa igreja e ser igreja lá fora. Ser igreja dentro da igreja, brilhar como uma estrela, é muito fácil. Tem que brilhar fora. O Espírito Santo, você tem que estar cheio, igual Saul estava aqui, ó, e cheio do poder de Deus. E Deus apoderou dele ali, e ele venceu os exércitos do inimigo aqui, ó. E Deus está te chamando para você avançar, porque tem muitos que vão junto com você, porque Ele não chamou só você não, tá, minha irmã? Tá, meu irmão? Tem um exército preparado para ganhar almas, um exército para pregar o evangelho, tem um exército para ser missionário nesses 4 cantos da terra, tem um exército para cantar, tem um exército para fazer a obra de Deus, tem um exército para te ajudar, tá? E Jesus está te falando aqui, ó, tem um exército que Ele levantou para andar junto com você. Acorda, filho, acorda, filha. É isso que é essa palavra para você hoje. Jesus te ama, tá? Tanto que Ele te curou hoje dessa cegueira nesse olho direito aí, para que você enxergue como o mundo está perdido, as suas condutas, como está a sua caminhada. Deus é contigo, Ele já venceu por você. Não negocie com o inimigo. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, fique com Deus.